Hoje eu vou falar um pouquinho de asma. Muita gente acha complicado, principalmente na hora que nós chegarmos lá nos steps. Mas eu vou mostrar para você que não tem nada de complicado. Porque você vai entender aqui o começo da doença. Você tem que entender o que é a asma. E aí tudo vai ficar fácil. A asma era definida como uma doença inflamatória crônica, obstrutiva e irreversível. Nossa, falei muito rápido, né? Então vamos lá, vamos por parte. É uma doença inflamatória crônica. Opa! Então quer dizer que o paciente, mesmo que ele não esteja ali no momento com sintomas, ele tem um certo grau de inflamação pulmonar. É exatamente isso que se descobriu. E por isso até que mudou um pouquinho o tratamento lá do GINA. Então grave isso daí. Asma é uma doença inflamatória principalmente. Porque aí, quando nós formos falar lá dos steps, você vai lembrar que o principal tratamento aqui vão ser os corticoides inalatórios. Eles são a base do tratamento para asma. Eu falei uma segunda parte aí, né? Que ela é uma doença com padrão obstrutivo reversível. Você tem que lembrar que doenças com padrão obstrutivo são aquelas que têm diminuição do VEF1 sobre o CVF, que é um parâmetro da espirometria. Na asma, que é diferente da DPOC, se a gente der um broncodilatador para o nosso paciente, esses parâmetros tendem a melhorar. E o que melhora principalmente é o VEF1, que é o volume expirado forçado no primeiro segundo. Tem uma melhora de pelo menos 200 ml ou pelo menos 12%. Isso é considerado um padrão reversível. Então a asma vai ter sim essa melhora. Mas não quer dizer que a todo momento a gente vai encontrar essa melhora. Até porque, na maioria das vezes, o paciente asmático vai estar com uma espirometria normal. Opa. Agora eu compliquei a coisa, né? Eu não falei que para a gente diagnosticar a gente tinha que ter, então, um padrão obstrutivo reversível, pois é a definição da doença, cara. E agora? O que você vai fazer? É aí que entram as provas de broncoprovocação. Aqui a gente vai provocar uma crise de asma no paciente. E aí vai dar broncodilatador e ver se teve resposta positiva ou não. A gente pode provocar com histamina, com exercício físico, por exemplo. E aí a gente vai comprovar nisso daí que ele teve sim um padrão de reversão com broncodilatadores. Lembrando que não é só pela espirometria, você pode também ter um pico de fluxo expiratório que vai ser variável, tá? Mas isso daí não cai em prova. Você tem que entender a espirometria realmente, que vai ter a melhora de VEF1, beleza? Essa 200 ml e 12% é de VEF1 isolado. Não estamos falando lá de VEF1 sobre CVF. Isso é a base da asma. É o que vai fazer você entender todos os outros conceitos aqui dentro da doença. Muito fácil, né? Não tem segredo. E agora, aproveitando que eu já dei uma base aqui, nós vamos entrar no tema mais importante. E quando eu entro no tema mais importante, tem que ter o tererê da aprovação. Eu me aproveito disso porque está muito calor aqui também. Mas vamos lá. O tema mais importante dentro da asma é você conhecer os steps de tratamento crônico. Aqui nós estamos falando do tratamento crônico, do dia a dia do paciente. O que a gente vai fazer? Não falamos de crise ainda. E aí aqui a gente tem os steps da asma. A gente tem ao total 5 steps, tá? São 5 só. Relaxa. 5 steps. E a gente vai começar pelo primeiro lá, para ficar fácil. O primeiro step é aquele paciente que ele só vai utilizar a medicação de alívio. É aquele paciente que ele é sossegado, ele só tem umas exacerbações de vez em quando. E a gente vai entrar só com medicação de alívio. Hoje em dia, a gente deve entrar com um broncodilatador mais um corticoide inalatório. Antes a gente só usava broncodilatador, mas lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Eu falei o quê? A asma é uma doença inflamatória crônica. Então, mesmo entre as exacerbações, se a gente fosse lá pegar um pedacinho do pulmão do paciente, a gente ia ver que teria sim reação inflamatória. Então, hoje em dia, se considera, mesmo em pacientes que só utilizam medicação de alívio, a gente utilizar um corticoide inalatório associado. E lembrando, hoje a medicação de alívio de broncodilatador de escolha é o formoterol. Não quer dizer que você não pode usar o salbutamol, mas o formoterol hoje com o corticoide inalatório é de primeira linha. Lembrando, durante as exacerbações. Esse é o step 1. Step 1 é a medicação de alívio, que vai ser durante as exacerbações. Lembrando, formoterol mais corticoide inalatório. O step 2, aí sim, aí a gente já entra naquela história da inflamação crônica que está pior, o paciente está tendo mais sintomas ali.
O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai dar o corticoide inalatório diário, em dose baixa. E quando o paciente exacerbar, ele vai utilizar a mesma medicação lá que ele utilizava no Step 1 para as exacerbações. Isso daí vai ser para todos os steps, então você já pode gravar isso daí. Exacerbação vai ser igual a formoterol mais corticoide inalatório. Lembrando que pode utilizar o salbutamol, tá? Então vamos lá. Step 1, medicação de alívio. Step 2, medicação de alívio quando necessário e corticoide inalatório diário em dose baixa. Step 3, opa, esse daqui nós já estamos chegando lá, hein? Step 3 é aquele paciente que ele vai utilizar o corticoide diário em dose baixa, mas ele precisa de um broncodilatador de longa duração diário também. Então ele vai usar o corticoide inalatório mais um LABA. Por exemplo, é um broncodilatador de longa duração. O Step 4 já é um paciente já que está quase no máximo. Aqui, a dose de corticoide inalatório que ele vai utilizar vai ser uma dose média, associado ao broncodilatador de longa duração. E lembrando, aqui a gente já pode associar, por exemplo, um LAMA, que também é um broncodilatador, mas ele é da classe dos antimuscarínicos. E esse LAMA aí pode ser associado também aqui na classe 4. Lembrando que o que principalmente define a classe 4 é o corticoide inalatório de dose média, mais o broncodilatador de longa. Essa é a classe 4. E a classe 5? A classe 5 é aquele paciente que está ferrado. Ele vai ter que utilizar os corticoides inalatórios de dose alta, broncodilatador de longa, associado, por exemplo, a um LAMA, 2 broncodilatadores juntos, ele pode inclusive utilizar, e imunobiológicos. Inclusive podendo chegar a utilizar o corticoide via oral daí. Não estamos falando de inalatório, não. Step 5 pode chegar a corticoide oral, que é o último tratamento que a gente quer fazer. Por quê? Porque tem muitos efeitos colaterais. É fácil, galera. É só você pensar no corticoide inalatório e que ele vai aumentando de dose. Ó, Step 1. Nós vamos utilizar a medicação de alívio, que é o corticoide inalatório mais um broncodilatador durante as crises. Step 2, nós começamos com corticoide inalatório de dose baixa. Step 3, a gente tem que aumentar um pouco a medicação. Mas a gente não adicionou ainda um broncodilatador. Então vamos manter a dose de corticoide e adicionar um broncodilatador aqui? É isso que eles fizeram. Então é dose baixa de corticoide mais broncodilatador de longa. Step 3, o que acontece? Eles vão aumentando um pouco. Step 4, desculpa. Step 4, você aumenta mais ainda a dose do corticoide inalatório e mantém o broncodilatador de longa. Então é média dose de corticoide inalatório mais broncodilatador de longa. E o Step 5 é a mais alta dose de corticoide inalatório possível associado ao broncodilatador. Lembrando que aqui geralmente a gente vai associar outras medicações, como imunobiológicos e corticoide de oral. Não tem segredo. Não tem segredo. É isso, galera. É o corticoide inalatório, a base. Você lembrando dele, fica muito fácil você lembrar das medicações associadas. Tá, mas eu acabei de diagnosticar um paciente, né? Qual step eu vou começar nele? Você já pensou nisso? E tem sim uma regrinha, que não costuma cair tanto, mas é bem interessante da gente saber. Aqui a gente tem que saber principalmente o número de exacerbações que o paciente está tendo. E aí se eu perguntar, tá, e no mês, quantas exacerbações você está tendo? Se o paciente está tendo menos de 2 por mês, aí a gente vai dar medicação só durante a crise, é o Step 1. O paciente só vai tomar medicação de alívio. Se o paciente tem menos de 2 crises por mês. Se o paciente está com mais de 2 crises por mês, mas não chegam a ser crises diárias, a gente inicia no Step 2. Agora, se o paciente já tem sintomas diariamente, opa, aí já é o Step 3. E se o paciente tiver sintomas diariamente com queda de função pulmonar, a gente inicia o tratamento no Step 4. Step 5 a gente não vai iniciar, a gente sempre inicia. O máximo que a gente pode iniciar é no Step 4. Ok, mas eu falei então quando inicia, depois que a gente inicia a medicação, depois de um mês, você tem que mandar teu paciente voltar para você verificar o controle da asma do teu paciente. E isso sim vai cair na prova. Vai cair na prova do Revalida isso daí. Então preste muita atenção, porque aqui nós temos as 4 perguntinhas que você deve fazer para o teu paciente asmático. Isso daí vale até mais um tererezinho da aprovação. Galera, para avaliar o controle do teu paciente asmático, você tem que conhecer essas 4 perguntinhas. Você vai chegar para ele e vai falar assim, ó. Então, nesse último mês aí, você teve mais do que 3 crises por semana? Grave esse número, 3 ou mais. Nesse último mês aí, você teve
3 ou mais necessidades de uso de medicação de alívio por semana? E agora, nesse último mês, você alguma vez, isso daqui não tem número, tá? Alguma vez durante esse último mês você acordou de noite, teve sintomas noturnos? E o último é, nesse último mês, você teve alguma restrição à atividade física? Note que essas duas últimas perguntas não tem número. Aconteceu alguma vez no mês, você já considera como sim. Já as duas primeiras tem que ser 3 ou mais vezes por semana. Não é no mês, tá? É 3 ou mais vezes por semana para você considerar como positivo. Então as 4 perguntas são: você teve 3 ou mais vezes sintomas por semana? Você teve que utilizar 3 ou mais vezes por semana medicação de alívio? Você teve despertar noturno e você tem restrição de atividade física. E aí a gente vai lá para aquele famoso asma controlada, não controlada ou parcialmente controlada. Se o paciente respondeu não para todas essas 4 perguntas, ele tem uma asma controlada. Se ele respondeu sim para uma ou 2 perguntas, uma parcialmente controlada. E se ele respondeu sim para 3 ou mais, uma não controlada. Note que até o número lá das 2 perguntinhas, que é 3 ou mais vezes na semana, também é no critério. Então, 3 ou mais sims, você considera como uma asma não controlada. Beleza, mas se deu parcialmente controlado ou não controlado, o que eu vou fazer? E é para isso que servem os STEPs. Os STEPs são os escalonamentos de tratamento. Se você está fazendo um tratamento para o paciente de um STEP 2, por exemplo, que é o quê? É o corticoide inalatório diário. E o teu paciente chega para você e está com 3 sims nas perguntas, o que você vai fazer? Você vai passar para um STEP 3, passou para o STEP 3, passou um mês, ele volta lá para você, continua com uma asma parcialmente controlada. O que você faz? Passa para o STEP 4. E é assim que a gente vai manejando o paciente asmático. É muito simples, galera. Não tem segredo aqui. Não tem segredo algum no tratamento da asma crônica. O mais difícil é você lembrar o que são os STEPs, mas que na verdade não é nada difícil, como vocês viram. É só você lembrar do corticoide inalatório. Ele é a base. Você lembrando dele, vai ficar bem fácil você lembrar os outros. Confia em mim, hein? Agora, por último, mas não menos importante, porque é um dos temas que mais caem, mas é muito simples. Isso daqui é a coisa, acho que mais fácil que tem em asma, tá? Que é o controle da crise do paciente asmático. O paciente asmático, ele pode ter exacerbações, onde a broncoconstrição dele piora muito. E aí ele chega lá, aquele paciente, para você com chiado no peito, dispneia, às vezes não consegue falar. Essa é uma crise de asma. E aqui não tem segredo. Ei, presta atenção aqui, ó. O tratamento é broncodilatador. Ah, mas não era corticoide inalatório. Corticoide inalatório é asma crônica, tratamento crônico. O tratamento da asma aguda é com broncodilatador. O corticoide que você vai fazer é corticoide sistêmico. A gente quer evitar que essa crise volte, tá? Mas não tem uma reação ao corticoide, tanto por via oral como por via parenteral, ele vai ter ali 3, 4 horas para começar a fazer efeito. Então a gente não tá dando ele para aquela crise. Tá dando para evitar que aconteça outra. Então a preferência aqui é corticoide via oral, porque ao mesmo tempo, tanto oral como no venoso. Então a gente prefere um método menos invasivo. Claro, se o paciente não puder ingerir via oral, você vai fazer o endovenoso, mas a preferência aqui é por via oral. Então, base do tratamento da crise asmática: broncodilatador. Aqui a gente utiliza geralmente os de curta duração, porque eles têm um início mais rápido. Mas corticoide sistêmico. Esse é o tratamento, cara. Fechou. Com isso daí você vai acertar 80% das suas questões de asma. Mas tem um detalhezinho aqui que eu quero passar para vocês. O detalhe é você saber um pouco da gravidade da crise asmática. Mas você não precisa saber lá todos os critérios certinho. Ah, é leve, moderada, grave, muito grave. Não. Saiba os extremos. Porque o que gosta de cair é os extremos. Ou vai cair aquele paciente para você que está com crise leve, que aquele paciente como? Ele chega, ele fala, tô com um pouquinho de falta de ar aqui, ele dá uma tossinha, tá com chiado no peito, mas a saturação tá normal, os sinais vitais são normais. Esse é o paciente que está conversando com você. É o paciente leve. Agora, nós temos lá o outro espectro, que é o paciente muito grave. É o paciente que ele só consegue falar uma palavra de cada vez. Ele fala palavras, às vezes nem palavras, ele não consegue conversar com você. Você escuta lá, faz a ausculta pulmonar do teu paciente, ele tá com muitos sibilos. Ou, presta atenção, hein? Presta atenção que isso aqui é pegadinha. Ou tórax silente. Um tórax sem sibilo.
com paciente com crise de asma, denota crise gravíssima. Tá tão fechado aquilo ali que não tá mais passando ar. Não tem sibilo. Grave essa informação, isso daí é pegadinha de prova. Outro que vai denotar gravidade, o paciente ele tá decaído, tá sonolento, o paciente lá não consegue falar com você, tá com o tórax silente. Galera, isso é uma crise gravíssima. Então tenha muito bom senso na hora de você pesar os valores aí de uma crise de asma, que você vai acertar a maioria das questões, tá? Não se atente muito a todos os critérios. Ah, não, tem que ver isso. Ah, tá, o paciente ele tá cianótico. Claro que é uma crise grave, pessoal. O paciente tá cianótico, tá desaturando. Então tenha muito bom senso, que vai ficar muito mais fácil para você entender isso. E aí, eu falei o tratamento, falei a gravidade. Então vamos supor que nós temos um paciente que ele está leve, está sossegado, o paciente chegou lá, nós fizemos o tratamento com um broncodilatador para ele, mas o corticoide via sistêmico. Lembrando que o broncodilatador aqui a gente faz geralmente espaçando de 20 em 20 minutos por 1 hora. E aí a gente reavalia o paciente. Na reavaliação, você pode ter 3 opções que irão acontecer com o teu paciente. Na primeira, o teu paciente ele vai melhorar. Melhorou. Opa! A gente vai fazer o quê? Espaçar um pouco o tempo entre esses broncodilatadores e futuramente reavaliar, quem sabe até dar alta para o paciente. O paciente ele pode se manter no mesmo quadro que ele chegou. Opa, esse paciente a gente pode repetir a medicação, então vamos fazer mais 1 hora de 20 em 20 minutos para ele. E aí a gente tem o terceiro caso, que é o que mais aparece, que é o paciente que você fez a medicação para ele e ele piorou. Aí o bicho pega. Aqui a gente pode já fazer, se o paciente não estiver tão grave, a gente pode até tentar repetir mais um pouco ali, associar mais algumas medicações, por exemplo, um tiotropil ou salbutamol, tentar fazer ele voltar. Mas o que a banca gosta é falar para você que ele já fez tudo isso. Já fez a associação de 2 broncodilatadores, já deu corticoide sistêmico, tá com oxigênio e não tá melhorando. O que você vai fazer aqui? Sulfato de magnésio. É o mesmo da pré-eclâmpsia lá. O sulfato de magnésio é utilizado em crises de asma que não estão revertendo com a medicação habitual. Opa! Você deve estar pensando aí, tá, mas eu aprendi que aminofilina e teofilina também poderia se utilizar aí, não é? Não, galera, não se utiliza mais. Inclusive no GINA está escrito que essas medicações não devem ser mais utilizadas num paciente com crise asmática. Então tome muito cuidado com aminofilina e teofilina. Não se utiliza mais. O que se utiliza é o sulfato de magnésio. Fiz o sulfato de magnésio. Paciente não melhorou. Qual a sua conduta no momento? Aí agora você vai fazer a sedação do seu paciente e a intubação orotraqueal. E aí você vai manter ele no ventilador. Por quê? O principal risco nosso no paciente em crise asmática é que ele entre em fadiga de músculos respiratórios. E se ele está em fadiga, ele não consegue mais respirar. E aí o que vai acontecer? Com certeza ele vai vir a óbito. Então a gente vai intubar o paciente e manter a ventilação mecânica para que ele não fadigue. E aí a gente vai tentando resolver essa crise do nosso paciente. Galera, viram como é uma coisa fácil, curta e que cai muito? Pontos principais a saber. Corticoide inalatório é o principal tratamento da asma crônica. Mas na crise asmática ele não tem um papel importante. Não. Aqui a gente vai fazer principalmente broncodilatadores. A gente pode associar um broncodilatador, por exemplo, um SABA com um SAMA, que são os antimuscarínicos, e os beta-agonistas ali, a gente pode associar os dois com um corticoide sistêmico principalmente. Uma crise refratária, a gente vai fazer sulfato de magnésio. Refratário ao sulfato de magnésio, intuba. Não tem segredo aqui, tá? Então lembra lá dos steps, lembra aqui da crise asmática, que você vai acertar praticamente todas as questões da revalida sobre esse tema. E agora eu vou abrir o chat, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou algo que não ficou claro. Enquanto isso, tá um calor aqui em Foz inacreditável. Fala, Bianca. Top demais. Obrigado, Bianca. Pessoal, ficou claro, principalmente aqui, a parte dos steps e o tratamento da crise asmática. Isso que tem que ficar claro para vocês, tá? Você não precisa saber todos os medicamentos. E quando que eu entro como Montelukast? Quando que eu entro com... Não, galera. Você tem que saber aquilo ali que eu mandei para vocês, que é os corticoides inalatórios, as doses principalmente, e saber que lá no step 5 a gente vai entrar com aqueles medicamentos fortes.
Heraldo, isso daí não. O esquema de Zussman é utilizado na pré-eclâmpsia, cara. Na asma não é com o esquema de Zussman, não, tá? Mas isso daí é uma coisa que não vai cair, não. Não se preocupa com isso, não, velho. Dose de medicamentos aí, o que pode cair, talvez, na verdade, no Revalida não cai dose, é muito difícil. Mas talvez ali um salbutamol, mas é muito difícil de cair isso daí, beleza? Não se preocupem com dose de medicamentos. Janessa Cunha, cheguei tarde, por favor, pode repetir os steps? Janessa, vou repetir então para você. É fácil. Vamos lá, galera. Ó, 5 steps da asma. Primeiro step é aquele paciente que só vai utilizar medicação de alívio. Segundo step... lembrando, a medicação de alívio hoje em dia é corticoide inalatório mais formoterol, de preferência, tá? Então a gente vai ter que associar um broncodilatador com um corticoide inalatório. Step 2 é aquele paciente que vai utilizar corticoide inalatório em dose baixa diária. Só o corticoide inalatório em dose baixa. E se ele tiver exacerbação, ele vai utilizar a medicação de alívio, que é a mesma do Step 1. Step 3 é o paciente que vai utilizar o corticoide inalatório em dose baixa, mais um broncodilatador de longa duração diariamente. O Step 4 é o paciente com corticoide inalatório em dose média, mais o broncodilatador de longa, diário. E o Step 5 é aquele paciente com corticoide inalatório em dose alta, mais broncodilatador de longa diário, mais imunobiológico ou corticoide via oral. É aquele paciente que a gente vai dar o tiro de bazuca nele, que é a nossa última opção ali. Esses são os steps da asma. Lembrando, se o paciente... Essa é a medicação crônica. Se o paciente tiver exacerbação, a gente vai fazer aí o uso de o corticoide inalatório mais o formoterol de preferência hoje em dia. Mas não quer dizer que não possa ser salbutamol. Pode ainda ser, tá? Ele tá lá como uma opção também para você utilizar. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Janessa de nada, Heraldo. Galera, era isso que a gente tinha para falar sobre asma. Esses são os pontos mais importantes e que podem vir a aparecer em prova do Revalida. A chance de aparecer isso daí é muito grande, tá? Então tome cuidado, grave aí o que eu falei, os pontos importantes, que você vai acertar a maioria das questões.